Ato em sindicato de professores celebra 2 anos do ataque do Hamas. A APOESP, Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, vai sediar na terça-feira, dia 7, um ato convocado pelo PCO em comemoração aos 2 anos do ataque do Hamas a Israel. Nesse ataque, o grupo palestino extremista invadiu o país judeu, matou cerca de 1.200 israelenses e fez outros 251 reféns em 7 de outubro de 2023. A ação do Hamas precipitou o atual conflito na faixa de Gaza. A sede da APOESP é na Praça da República, no centro da cidade de São Paulo. O ato vai começar às 19 horas e fala em comemoração à heróica Operação Dilúvio de Al-Aqsa. Na ilustração divulgada pelo PCO em seu perfil na rede social X, está escrito: pelo fim da ocupação sionista, segundo aniversário da Operação Dilúvio de Al-Aqsa, guerra contra o genocídio na Palestina. Só há 2 alternativas viáveis: Tarcísio ou Ratinho, diz Ciro Nogueira. O presidente nacional do Partido Progressista, o senador Ciro Nogueira, declarou em entrevista publicada neste domingo, dia 5, pelo jornal O Globo, que a definição do nome da direita para disputar a presidência em 2026 deve ser anunciada em janeiro. Segundo ele, o ex-presidente Bolsonaro já teria escolhido o candidato, restando apenas 2 opções viáveis: o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o governador do Paraná, Ratinho Júnior. De acordo com Ciro, Tarcísio não teria como recusar uma convocação direta de Bolsonaro para disputar o Planalto. Ele lembrou que o governador paulista chegou ao cargo por escolha do ex-presidente, que o direcionou a disputar em São Paulo, mesmo quando desejava se lançar ao Senado por Goiás. É impossível ele não ser candidato se tiver o apoio do presidente Bolsonaro, afirmou. O senador destacou que tanto Tarcísio quanto Ratinho Júnior apresentam índices de rejeição menores que os de Bolsonaro e ainda têm alto grau de desconhecimento, o que seria potencial de crescimento eleitoral. Ele só tem viabilidade com o apoio do presidente Bolsonaro. Trump diz que plano de paz para Gaza é ótimo para todos. O presidente dos Estados Unidos, Trump, disse nesse domingo, dia 5 de outubro, que seu plano de paz para encerrar a guerra na faixa de Gaza é ótimo para todos os envolvidos no conflito. O acordo já foi aceito por Israel e o Hamas concordou com a fase inicial, que envolve a libertação de todos os reféns. É um ótimo acordo para Israel e é um ótimo acordo para todos, para todo o mundo árabe, o mundo muçulmano e o mundo em geral. Então estamos muito felizes com isso, declarou o líder norte-americano a jornalistas na Casa Branca. Apesar da sinalização positiva do Hamas ao plano proposto pelos Estados Unidos, Trump disse que ainda aguarda a confirmação oficial do grupo extremista palestino. Em comunicado divulgado na sexta-feira, dia 3, o Hamas afirmou que pretende negociar os termos do acordo junto a Washington. Israel deu aval ao plano no mesmo dia em que foi anunciado. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu estava ao lado de Trump quando o republicano divulgou a proposta, costurada junto a países árabes e muçulmanos. O país judeu e o grupo palestino retomam na segunda-feira, dia 6, as negociações para o cessar-fogo. As reuniões serão realizadas no Egito, que faz mediação das conversas. Lula conversa com Trump por telefone nesta segunda-feira. O presidente Lula conversou por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Trump, na manhã desta segunda-feira, dia 6 de outubro, para tratar do tarifaço norte-americano contra o Brasil. A Casa Branca havia sinalizado ao governo brasileiro no fim de semana que a conversa Lula-Trump poderia ser realizada nesta segunda-feira. Na conversa, Trump e o petista teriam concordado em se encontrar pessoalmente em breve. A reunião por videochamada durou 30 minutos e foi amistosa. Alckmin também participou, assim como os ministros das Relações Exteriores Mauro Vieira, da Fazenda Fernando Haddad e da SECOM Sidônio Palmeira, e o assessor especial Celso Amorim. Haddad falou a jornalistas na porta do Ministério da Fazenda por volta das 11 horas. Limitou-se a dizer que a conversa havia sido positiva do ponto de vista econômico. Rejeição ao PL da anistia une PT e aliados de Bolsonaro na Câmara. A rejeição ao PL da anistia de Paulinho da Força conseguiu unir o PL do ex-presidente Bolsonaro e o PT do presidente Lula. Tanto os bolsonaristas quanto a bancada petista são contra a redução de penas para os envolvidos no 8 de janeiro. A diferença entre os dois grupos está no objetivo. Os governistas não darão aval a nenhum tipo de medida que beneficie Bolsonaro. Já o PL quer uma anistia geral e alega que só reduzir o tempo de condenação não resolverá o problema.
Deputados bolsonaristas votarão contra a proposta caso o relatório final só contemple a redução de penas. O PT será contrário em qualquer cenário. Com as duas bancadas na contramão, a probabilidade de que o projeto seja derrubado ou empaque é grande. O meio termo é o principal impasse para que o projeto ande. O maior beneficiado disso tudo é o presidente da Câmara, Hugo Mota, que ganha tempo enquanto o Paulinho não consegue um consenso com o PT ou um acordo com o PL. Paulinho disse que deve entregar o relatório nesta segunda-feira. Se acontecer, cabe a Mota pautar o projeto, o que não deve acontecer de imediato. O chefe da Casa Baixa tenta apaziguar os ânimos com o Senado e quer evitar outro desgaste como o causado pelo PEC da blindagem. Sóstenes diz que Trump foi craque e que o erro é de Lula. O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, publicou em sua conta no X elogios ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e críticas ao presidente Lula, depois do telefonema entre os dois chefes de Estado nesta segunda-feira. Sóstenes afirmou que Trump fez uma jogada de craque ao marcar a conversa com Lula. Segundo o deputado, o norte-americano mostrou ao mundo que quem não quer diálogo é o descondenado Lula. O congressista fez referência a declarações anteriores do petista, que havia dito que a negociação não avançava porque Trump não queria conversar. O erro é de Lula, disse Cavalcante. Os Estados Unidos impuseram em agosto tarifas de 50% sobre produtos brasileiros. Trump justificou a medida dizendo que o Brasil perseguia Bolsonaro, ex-presidente condenado por tentativa de golpe, depois de perder as eleições para Lula em 2022. No fim de setembro, o norte-americano teve um breve encontro com Lula na Assembleia Geral da ONU, em Nova York. Disse que houve uma química excelente entre os dois. Aliado de Bolsonaro, Sóstenes destacou a decisão de Trump de designar o secretário de Estado Marco Rubio para comandar as negociações. Para Sóstenes, o gesto foi um recado direto ao Planalto. Trump encerra diálogo com Maduro e cogita ação militar. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, determinou o fim das negociações diplomáticas com o governo de Nicolás Maduro. A decisão, segundo autoridades norte-americanas, abre caminho para uma possível escalada militar sob o argumento de combater o narcotráfico. Richard Grenell, enviado especial da Casa Branca e diretor executivo do Kennedy Center, conduzia as conversas com Maduro havia meses. Na quinta-feira, dia 2, durante uma reunião com chefes militares, Trump telefonou a Grenell e ordenou que encerrasse todos os contatos com autoridades venezuelanas. As informações são da CNN. De acordo com os relatos, o presidente se mostrou irritado com a recusa de Maduro em deixar o poder voluntariamente e com a negativa de Caracas de envolvimento no tráfico de drogas. O governo dos Estados Unidos disse que o líder venezuelano comanda cartéis que operam no país, acusação que ele nega veementemente, e dobrou a recompensa por sua prisão para 50 milhões de dólares em agosto. Segundo a publicação, Trump está disposto a usar todos os elementos do poder americano para impedir a entrada de drogas nos Estados Unidos. Hamas tem que ser exterminado, afirma Jacques Wagner. O senador Jacques Wagner defendeu nesta terça-feira, dia 7, que o grupo Hamas deve ser exterminado. Ele deu a declaração durante a sessão solene no Senado em homenagem às vítimas dos ataques de 7 de outubro de 23 em Israel. O presidente da Casa Alta, Davi Alcolumbre, que é judeu, não participou. Filho de Joseph Wagner e Sipa Perla Wagner, imigrantes judeus poloneses, Jacques é judeu. Em seu discurso, o petista chamou os ataques de 2 anos atrás de covardes. Disse ser necessário não confundir o Estado de Israel com o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O Hamas tem que ser exterminado, mas o governo de Israel não. Hoje é um, amanhã será outro. Jacques também criticou as ações do governo Netanyahu e declarou que o valor de uma vida humana não deve ser hierarquizado pela crença religiosa. De acordo com o líder do governo no Senado, parte significativa da população israelense não concorda com a condução da política externa do primeiro-ministro. Defendeu o diálogo e o cessar-fogo. O acordo de paz está sendo feito com o Hamas. Só existe paz quando as partes beligerantes concordam em encontrá-la. Barroso diz que algumas penas do 8 de janeiro foram elevadas. O ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, afirmou nesta terça-feira, dia 7, que algumas condenações decorrentes dos atos de 8 de janeiro de 23 ficaram elevadas. A declaração foi feita durante o primeiro seminário Judiciário e Sociedade promovido pelo CIESP em São Paulo. Para o ex-presidente da corte, penas de 2 anos ou até 2 anos e pouco seriam suficientes para os executores
que não eram mentores. Tivemos que julgar os casos do 8 de janeiro, quando milhares de pessoas invadiram as sedes dos três poderes. Concordo que algumas penas, sobretudo de executores, que não eram mentores, ficaram elevadas, declarou. Pessoalmente, apliquei penas menores. Desde o começo, manifestei-me, antes até do julgamento do ex-presidente, no sentido de que seria bastante razoável reduzir as penas para não acumular os crimes de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado de Direito. Acho que essa teria sido a melhor solução e faria com que essas pessoas saíssem com 2 anos e pouco de prisão, o que me parecia de bom tamanho. No Congresso, a alternativa ao perdão total seria a dosimetria das penas. A proposta, no entanto, não agrada aos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, já condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pela primeira turma do Supremo. Kim Kataguiri apresenta a PEC que autoriza Brasil a produzir armas nucleares. O deputado federal Kim Kataguiri, do União, apresentou uma PEC que autoriza o Brasil a produzir armas nucleares para fins dissuasórios, ou seja, com o objetivo de desencorajar eventuais ataques contra o território nacional. Para que a emenda seja protocolada, são necessárias as assinaturas de 171 deputados, que ainda estão sendo recolhidas. Atualmente, a Constituição Federal de 1988 determina que toda a atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante a aprovação do Congresso Nacional. A proposta de Kim altera este trecho, retirando a menção a fins pacíficos. O texto do parlamentar permite que bombas atômicas sejam usadas pelo Brasil em casos de grave ameaça de conquista do território nacional ou ainda fundada ameaça de uso de armas de destruição em massa contra a pátria. Além disso, o uso de armas de destruição em massa contra o país autoriza a retaliação com armas nucleares. A PEC também retira o Brasil de uma série de tratados de não proliferação de armas nucleares, dos quais o país é signatário. O deputado argumenta que o cenário internacional contemporâneo é marcado por um momento de reconfiguração geopolítica e que a segurança internacional voltou a ser pautada pela capacidade de dissuasão e pela autonomia tecnológica em matéria de defesa. 49% desaprovam o governo Lula e 48% aprovam, diz Quest. Pesquisa Genial Quest, divulgada nesta quarta-feira, dia 8, mostra que a aprovação do governo do presidente Lula voltou a empatar dentro da margem de erro com a desaprovação. É a primeira vez que isso é registrado desde janeiro de 2025. A gestão do petista é desaprovada por 49% dos brasileiros e aprovada por 48%. Foram realizadas 2.004 entrevistas presenciais de 2 a 5 de outubro de 2025 com brasileiros de 16 anos ou mais. A margem de erro é 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos. A aprovação de Lula vem se recuperando de forma progressiva desde maio. Esse é o primeiro levantamento da Quest desde o encontro do petista com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Assembleia Geral da ONU. O líder norte-americano disse ter sentido uma química com o brasileiro. A pesquisa, no entanto, foi feita antes da conversa por telefone entre os dois presidentes, realizada na segunda-feira. Senado aumenta a pena para exploração sexual de menores. A CCJ do Senado Federal aprovou o projeto de lei 425 de 2024, que eleva em 2 anos a pena de reclusão para crimes de exploração sexual contra crianças, adolescentes e pessoas vulneráveis. A mínima passa de 4 para 6 anos, a máxima passa de 10 para 12 anos. O texto de autoria do senador Zequinha Marinho, do Podemos, foi aprovado em caráter terminativo nesta quarta-feira, dia 8, e segue para a análise da Câmara dos Deputados. O texto modifica a legislação atual ao aumentar em 2 anos tanto o limite mínimo quanto o máximo da pena para quem submete, induz ou atrai menores de 18 anos à prostituição ou outras formas de exploração sexual. As novas penalidades também se aplicam a casos envolvendo vítimas com deficiência ou doença mental que comprometam seu discernimento, bem como a quem facilita ou impede que a vítima abandone a situação de exploração. Lula aumentou impostos 27 vezes em 3 anos no Planalto. O governo do presidente Lula adotou medidas que resultaram em aumento de impostos de diferentes setores da economia ao menos 27 vezes desde 2023, quando o petista assumiu o Planalto pela 3ª vez. As iniciativas incluem altas em alíquotas de importação, mais taxas sobre petróleo, elevação de PIS, COFINS e IOF. O presidente também revogou alguns benefícios fiscais
que resultaram em mais impostos pagos por alguns setores. Além disso, mudou o sistema de votação de recursos apresentados ao CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o que resultou em uma maior cobrança de taxas das empresas. A última tentativa de governo para subir a arrecadação foi a Medida Provisória 1303, que ficou conhecida como a MP alternativa ao IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. A Câmara decidiu na quarta-feira, dia 8 de outubro, não analisar esse texto, apesar dos apelos do Planalto, e o deixou caducar. Foi uma derrota para o Lula e para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Israel e Hamas fecham acordo para a paz e cessar fogo em Gaza. Israel e o grupo extremista Hamas fecharam um acordo para a paz e o cessar-fogo na faixa de Gaza, com a libertação de todos os reféns e o recuo das tropas israelenses para uma linha previamente acordada. Ainda não se sabe quando o acordo começará a valer. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que a proposta será votada pelo governo nesta quinta-feira. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que ajudou a mediar o acordo, afirmou na plataforma Truth Social, na quarta-feira, dia 8, que ambos os lados concordaram com a primeira fase do seu plano. Isso significa que todos os reféns serão libertados em breve e Israel retirará suas tropas para uma linha acordada, como os primeiros passos em direção a uma paz forte e duradoura. Todas as partes serão tratadas com justiça. Trump disse que poderá viajar nesse fim de semana para a região onde as negociações sobre o cessar-fogo na faixa de Gaza estão em andamento, em Sharm el-Sheikh, no Egito. Ciro Nogueira visita Bolsonaro e diz que direita vencerá em 2026. O senador e presidente do PP, Ciro Nogueira, visitou nesta quinta-feira, dia 9, Jair Bolsonaro em Brasília, onde o ex-presidente cumpre prisão domiciliar desde 4 de agosto. Na saída, Ciro disse que a direita vencerá as eleições presidenciais de 26, mesmo que o presidente Lula lidere as pesquisas de intenção de voto há um ano do pleito. Eu gosto muito de futebol, eu vejo muito esse cenário do Lula, de um time que se diz favorito, mas é só porque só tem um time em campo. Na hora que entrar o outro time, a direita, que tem quadros muito melhores do que o do presidente Lula, nós vamos vencer essa eleição, disse Ciro, segundo quem Bolsonaro anunciará quem será o nome da direita no momento correto. Bolsonaro está inelegível desde 23, condenado pelo TSE por uso da máquina pública para espalhar desinformação sobre as urnas eletrônicas. Em 11 de setembro de 2025, o ex-presidente também foi condenado criminalmente a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, depois de perder a eleição para Lula em 22. Palestinos comemoram um acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza. Palestinos comemoraram na quarta-feira, dia 8, o anúncio do acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas, que encerra 2 anos de conflito na faixa de Gaza. A assinatura oficial se deu nesta quinta-feira, dia 9, às 9 horas da manhã, horário de Brasília, no resort egípcio de Sharm el-Sheikh, segundo a Reuters. Um alto funcionário do Hamas disse que ambos os lados já assinaram o acordo, mas Israel ainda não confirmou. O pacto estabelece a libertação de reféns e a retirada progressiva das tropas israelenses do território. O cessar-fogo faz parte da primeira fase do plano de paz proposto e anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo o governo israelense, a trégua entra em vigor somente depois da ratificação do Gabinete de Segurança de Israel. Depois da aprovação, as forças israelenses começarão a deixar Gaza em até 24 horas, enquanto o Hamas deverá libertar cerca de 20 reféns israelenses nas 72 horas seguintes. Em troca, Israel se compromete a libertar prisioneiros palestinos. Hamas declara cessar-fogo em guerra com Israel. O chefe da equipe de negociação do Hamas, Khalil al-Hayya, afirmou nesta quinta-feira, dia 9, ter recebido dos Estados Unidos garantias de que a primeira fase do acordo de paz encerrou definitivamente a guerra. Disse que 250 palestinos condenados à prisão perpétua em Israel serão libertados, junto com 1.700 palestinos de Gaza detidos. As informações são do Al Jazeera. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que viajará ao Egito, onde foi assinado o cessar-fogo entre Israel e Hamas em breve. A expectativa é que os reféns sejam liberados na segunda-feira, dia 13, ou na terça-feira, dia 14. Saiba quanto Barroso receberá ao se aposentar do STF. O ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, que anunciou na quinta-feira, dia 9 de outubro, que irá antecipar sua aposentadoria da Corte, continuará recebendo o mesmo salário
e manterá as prerrogativas do cargo. Com base em dados do Portal da Transparência do STF, outros ministros que se aposentaram nos últimos anos, como Marco Aurélio Mello, Joaquim Barbosa, Rosa Weber e Carlos Aires Brito, recebem o mesmo valor bruto dos que estão em exercício, R$ 46.366,19 por mês. Os valores líquidos variam conforme descontos compulsórios, como contribuição previdenciária e imposto de renda, além de eventuais deduções relacionadas a benefícios e gratificações. No caso de Barroso, de 67 anos, ele deixará de receber R$ 7.600,50 referentes ao abono de permanência pago a magistrados que permanecem em atividade, mesmo após cumprirem os requisitos para a aposentadoria. Barroso foi aplaudido de pé durante o anúncio da aposentadoria. Em seu discurso, no qual elogiou um a um os colegas da corte, o ministro afirmou que chegou a hora de seguir outros rumos. Lula diz que quem ganha R$ 5.000 não é classe média no Brasil. O presidente Lula afirmou nesta sexta-feira, dia 10, que brasileiros com renda de até R$ 5.000 não podem ser considerados classe média. A declaração foi feita durante cerimônia de anúncio do novo modelo de crédito habitacional em São Paulo. Quem ganha até 5.000 não pode ser chamado de classe média. Se a pessoa pagar aluguel e tiver um filho na escola, ela mal praticamente consegue comer, disse Lula. Segundo ele, é preciso criar uma espécie de sociedade de classe média no país. Lula citou os 5.000 porque a Câmara aprovou em 1º de outubro a reforma do imposto de renda que isenta quem ganha até esse valor e cobra uma alíquota mínima para quem ganha acima de R$ 50.000 por mês. O texto ainda precisa ser aprovado pelo Senado neste ano para valer em 2026. O rendimento mensal médio dos trabalhadores brasileiros em 22 era de R$ 2.851, segundo dados do Módulo de Trabalho e Rendimento do último censo, divulgado na quinta-feira, dia 9, pelo IBGE. Quando se fala em classes sociais, porém, é preciso levar em conta o rendimento médio da família. Lula diz que nunca tratou líderes estrangeiros com base em ideologia. O presidente Lula disse nesta sexta-feira, dia 10, durante cerimônia de lançamento do novo modelo de crédito imobiliário em São Paulo, que jamais conduziu suas relações com outros líderes mundiais a partir de critérios ideológicos. A fala se deu enquanto Lula comentava o recente diálogo com o presidente Trump. Para ele, as conversas entre Brasil e Estados Unidos nunca deveriam ter sido atravancadas. Disse para o Trump: nós dois, com 80 anos, governamos as duas maiores democracias do Ocidente. A gente não pode passar discórdia, desavença para o restante do mundo. Precisamos passar harmonia. Precisamos conversar. Tem divergência? Tem. Vamos colocar na mesa, sentar e conversa. Não tem tema proibido para conversar comigo? Disse. E continuou: nunca tratei o presidente de outro país ideologicamente. Quem tem que tratar ideologicamente é o povo que o elegeu. Eu não. Eu tenho que tratar com respeito alguém que foi eleito, e ele tem que tratar com respeito alguém que foi eleito, e fim de papo. Ao final de seu pronunciamento, o presidente ressaltou a importância do respeito mútuo nas relações internacionais. Essa relação é importante porque, no mundo, ninguém respeita quem não se respeita. Se você acha que lamber botas te ajuda, vai cair do cavalo. As pessoas respeitam quando percebem que você tem autoridade moral, tem caráter. E aí, o que você achou dessa notícia? Comenta que eu quero saber. E não se esqueça também de se inscrever no canal.